Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas para a gente hoje falar a respeito da fase minguante da Lua. Ela vai acontecer no dia 28 de outubro, no finalzinho da tarde, no signo de Leão. Nós teremos um pouco antes, no dia 23, o Sol mudando do signo de Libra para o signo de Escorpião. Então, ele vai estar na Lua minguante em Escorpião e a Lua vai estar no signo de Leão. Normalmente, nas luas minguantes, os signos do Sol e da Lua são signos que, em geral, têm uma tensão entre eles, justamente porque as fases de crescente e minguante sempre promovem uma tensão dentro do ciclo, né? E são também os momentos de maior movimento. Mas entre Escorpião, onde estará o Sol, e entre Leão, que é onde estará a Lua, essas tensões parecem ficar mais claras, porque a gente sabe que Escorpião representa sempre um momento mais escuro, um momento de sombras, um momento de falta de clareza, de falta de luz, e o Leão, ao contrário, é sempre um momento de muita consciência, de muita clareza, de muita objetividade sobre o que está ocorrendo. Então, justamente por isso, a gente vai ter nessa última fase do mês um certo confronto entre dois times, dois lados, duas turmas, uma turma que defende mais, digamos, o lado das sombras e uma turma que defende mais o lado da luz. Sem nenhuma conotação aqui de certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior, tá? Mas simplesmente isso. A gente tendo a clara certeza de que há duas grandes vertentes, duas grandes tendências em confronto. Isso vai acontecer para todos nós, mas será mais especial para a turma do primeiro decanato dos signos de Escorpião e Touro, Leão e Aquário. Então, se a gente lembra bem, o Saturno está no começo do signo de Aquário. Então, ele vai estar fazendo com o Sol e a Lua uma tensão. E o Saturno, ele é sempre aquele velho sábio, experiente, né? Dono de uma batuta, enfim, que já deu muita aula, né? Então, ele tem sempre um espírito mais corregedor, mais analítico, mais crítico, que é muito exigente e que vai demandar de nós, nesse último período, que a gente seja extremamente eficientes, dedicados, responsáveis, muito trabalhadores, para que a gente consiga, primeiro, lidar com essa tensão que vai estar acontecendo, e essa tensão muitas vezes significa, né, sob a batuta de Saturno, excesso de trabalho, excesso de atividades, enfim, excesso de demanda, o que também é bastante plausível, né? Nesse ciclo que no começo a gente perdeu um pouco de tempo. Então, nada mais justo que agora a gente seja, enfim, mais dedicados, mais firmes, né? E que a gente consiga recuperar um pouco do tempo, para poder justamente terminar tudo que está em curso, arrematar tudo, finalizar, analisar e poder ver que essa colheita neste momento vai ser extremamente positiva, apesar das tensões. As fases minguantes da Lua, vocês sabem, elas são justamente para a gente dar esse arremate. Ela acontece no meio do céu, ela significa que as crises, né, que sempre acontecem na fase crescente e na fase minguante, elas nos dizem que as crises vêm do mundo, não é necessariamente uma crise interna. É uma crise muito mais em função do entorno, em função daquilo que a gente enfrenta no mundo. E com os signos de Leão como Lua minguante e de Escorpião como Sol, é lógico que isso tudo vai ser um pouco mais radical, um pouco mais rígido, um pouco mais contundente. Então, a grande dica aqui é que a gente use a nossa criatividade, Leão, a nossa autoria, Leão, a nossa expressão, Leão, aquilo que vem naturalmente da gente. O signo de Leão nos conta que a gente naturalmente faz algumas coisas muito bem, porque elas vêm justamente com o coração, elas vêm do núcleo, elas vêm do que há de mais expressivo em nós. Então, essa é a grande dica. Vamos tentar ser o máximo de autênticos, o máximo de nós mesmos.
e com isso arrematar as coisas da melhor maneira possível. Ainda caminhamos numa fase de grandes transformações. O Marte, que nós vemos ali na casa 7, é o regente do ascendente em Áries e ele está ainda em tensão com Plutão. Então a transformação ela está em curso. Em que nível? Nos níveis principalmente que estão um pouco fora do nosso alcance, ou seja, nos níveis sociais, nos níveis políticos, nos níveis em que não é para peixe pequeno meter a colher. Então ainda estamos com o entorno resolvendo questões muito sérias e fortes e que vão mudar de forma contundente o astral que a gente está vivendo. Então essa fase minguante tende a ser de arremates realmente importantes para a vida de todos nós. A fase minguante, especificamente, a fase minguante da Lua, especificamente, vai pegar mais especialmente a turma do primeiro decanato, dos signos de Escorpião e Leão, Aquário e Touro, que serão mais pessoalmente, digamos assim, afetados neste momento, terão que tomar decisões mais pessoais, né? Estarão com questões mais pessoais em evidência. Então, vai ser uma semana de grandes arremates e ainda os arremates para a mesma turma, que é a turma do terceiro decanato dos signos, principalmente agora de Áries e Libra, Câncer e Capricórnio, mas que vai afetar o entorno de todos nós com certeza. Então, e a gente ainda tem ótimas notícias. O Júpiter, que vocês sabem é aquele planeta que é considerado o grande benévolo ou o grande benéfico, né? Planeta da abundância, da sorte, da proteção, da alegria, da fé. Ele vai estar muito bem envolvido e relacionado com Vênus e com Mercúrio. Primeiro com Vênus, por que é importante estar com os planetas pequenos, né? Com os planetas mais miudinhos? Porque são eles que fazem esse meio de campo, são eles que fazem as relações, que fazem as coisas acontecerem no nível mais miúdo e no nível mais próximo a nós, né? Então, a Vênus vai estar regendo a casa das finanças, o que é excelente, e a casa dos relacionamentos. Então, a tendência é que a gente consiga chegar a bons termos, fechar os contratos, fechar as negociações de uma maneira positiva, com todo mundo, enfim, contente, com boa vontade, e fazendo com que as coisas, sobretudo, para o futuro, fluam. Júpiter está lá na casa 11, que é a casa do futuro, apontando que sim, o futuro será de crescimento, o futuro será de desenvolvimento. E as relações que dependam também de conhecimento, de estratégia, de você conseguir falar a mesma língua que as pessoas, também tendem a funcionar muitíssimo bem, tudo isso obra de Vênus com Júpiter. E com relação ao Mercúrio, melhor ainda, porque o Mercúrio é o cara que vende o peixe, entrega o peixe, explica como é que o peixe vai ser cozido e etc. Então, o Mercúrio é um planeta fundamental nas relações do dia a dia e em todas as providências e consequências que as coisas vão tendo no cotidiano. Ele justamente está regendo, então, o próprio cotidiano, que é a casa 6, e a própria casa da comunicação, das vendas, do comércio, dos transportes. Então, tudo isso tende a fluir muitíssimo bem. Inclusive, né, como o Mercúrio rege também a questão dos serviços, da prestação de serviços, do comércio, dos transportes, do trabalho. Então, ele, em boas relações com Júpiter, ele também nos diz que os índices de desemprego devem cair, porque haverá muito melhor oferta de empregos daqui para o final do ano e, quiçá, até para o início do ano que vem. E as ressalvas, elas continuam as mesmas, praticamente da fase passada, ou seja, Urano, que é o planeta dos imprevistos, das mudanças que acontecem de uma hora para outra, daquilo que não estava combinado ou não estava planejado, ele continua, de certa maneira, um pouco solto. Então, ele pode ainda, né, se manifestar bastante nessa próxima fase, trazendo ocorrências com as quais a gente não estava contando. Isso é mais possível para a turma do segundo decanato, de Touro e Leão, Escorpião e Aquário. E também a turma que vai ser um pouco mais afetada pelo Netuno,
que é a turma do terceiro decanato dos signos de Peixes e Virgem, Sagitário e Gêmeos. Essa turma, ela vai estar um pouco mais tendente a sonhar. Não só a sonhar com as questões, enfim, mais afetivas, mais românticas e tal, como também tendendo a, por causa, às vezes até dos afetos, a ter um pouco mais de descontrole sobre gastos, sobre fazer coisas um pouco ainda iludidos, tomar decisões ainda no calor das ilusões, no calor das fantasias e tal. Então, essa é a turma do terceiro decanato dos signos de Gêmeos e Sagitário, Virgem e Peixes. Então, moçada, bora finalizar esse ciclo, um ciclo que foi de coisas muito importantes, né, de grandes mudanças, e que, sem dúvida, vai nos trazer excelentes resultados, podem ter certeza. Então, eu desejo a todos que essa semana seja extremamente produtiva para que a gente consiga justamente aproveitar esse momento de transformação e fazer boas colheitas. E não esqueçam de ver suas dicas pessoais, tanto para o signo solar quanto para o signo ascendente, que estão lá no site, e que vocês acompanhem sempre as tendências do dia a dia, porque o céu é super dinâmico e às vezes vai nos apresentando situações, enfim, mais especiais. Então, um bom final de ciclo para todos nós e até o próximo. Tchau! E tem mais, a verdade vem com o tempo, não apressa o sentimento, deixa o coração